Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube, podcast Professor Alan Vinícius, episódio de número 80, episódio especial, episódio marcante, podcast 100% focado em aumento de produtividade, em aumento de performance. Efetivamente, se você quer ampliar a sua performance no estudo para concursos públicos, você precisa ter técnicas. E no episódio de hoje vamos falar sobre um fator fundamental, sobretudo atrelado à inteligência emocional, quarto pilar da metodologia. Então, toda atenção, toda atenção. Mas antes de falar sobre os tipos de medo existente, eu ouço muito ao longo da minha jornada estudantes falarem em medo, medo de não conseguir, medo efetivamente de não ter a aprovação das pessoas, medo efetivamente de não dar certo na vida. São alguns medos que é importante que a gente possa aqui esclarecer, aqui elucidar, para que efetivamente você siga a sua caminhada com mais tranquilidade. Mas antes de adentrarmos a temática do podcast de hoje, do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan e ativa as notificações. Lembrando que o nosso podcast ele sempre está disponível às 6h06 da manhã. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações e já curte este podcast também, às 6h06 da manhã. Nós teremos episódios novos sendo disponibilizados. Hoje, a temática é uma temática sobre o medo. E aqui a pergunta inicial é: qual tipo de medo você sente? Naturalmente, quando essa pergunta é feita, surge na sua mente, mas medo, medo eu só tenho um. Medo só existe um, medo de efetivamente que as coisas não deem certo, que eu não consiga conquistar o que eu quero. Enfim, existem vários tipos, efetivamente, de desdobramentos do medo. Porém, aqui vamos falar de dois tipos que a gente precisa entender para saber exatamente quais efeitos que este medo está proporcionando na sua vida. Mas antes de adentrarmos os tipos, é fundamental entendermos três grandes momentos: o momento passado, o momento presente e o momento futuro. No passado, certamente estão as suas lembranças, estão as suas memórias. Só que essas memórias, essas lembranças, elas podem ser boas ou ruins. Então, naturalmente, é necessário que a gente visualize no tocante à sua meta estabelecida de agora para frente. Por exemplo, o meu desejo, o meu objetivo é a aprovação em um concurso público. Então, tem a ver com a meta estudantil. Como é que foi lá atrás as questões atreladas aos estudos? O que é que você ouvia na sua infância relacionada aos seus estudos? Frases do tipo: você não é estudioso, você não é estudiosa. Consequentemente, você não vai conseguir nada na vida. Você não quer nada. Você não vai ser ninguém. Você não se dedica aos estudos. Então, o seu futuro a Deus dará. E é que você internalizou sobre estudo, que o estudo lhe traz uma sentença. E uma sentença nada agradável, no sentido de que não irá lhe proporcionar aspectos de abundância, mas sim aspectos de escassez. Afinal de contas, você não irá conseguir, segundo estas afirmações, nada na vida no seu futuro. Então, você cresceu ouvindo este ponto. Quando naturalmente você chega à sua vida adulta, chegou o momento desse futuro que foi previsto ou que foi dito por algumas pessoas lá atrás. E de repente, quando você se vê numa situação adversa,
você começa a reforçar aquelas afirmações de outrora. Ah, eu não vou dar certo mesmo. Ah, eu não consigo. Ah, será que eu vou conquistar o meu objetivo se eu não conseguir tantas vezes? Se eu não conseguir até hoje? E aí você começa a estabelecer convicções, ou seja, você começa a empregar energia, você coloca a sua fé na coisa errada. Você coloca a sua convicção no pior cenário. Você sempre imagina que o que você traça, você não irá conseguir. Esse tipo de medo é um medo chamado do medo paralisante. Você não consegue progredir por entender que não alcançará o que você tanto sonha. Você tem medo de progredir por entender que efetivamente o seu destino já está traçado. Afinal de contas, o que é que as pessoas vão pensar de você? Tome muito cuidado com este medo, porque este medo, ele não permite que você avance em busca dos seus sonhos. Porém, não ache que todo tipo de medo é ruim. Por quê? Porque você imagine que tomou a decisão de estudar para concursos públicos porque você não aguenta mais o seu emprego, porque você faz o que você não gosta, porque você sente que não tem estabilidade profissional, porque você sente que não é remunerado ou remunerada como entende que deveria ser. Então, você simplesmente não gosta e não se sente estável no seu emprego atual. Só que você tem, imagine, um filho, dois filhos, ou você tem responsabilidades. Você tem um aluguel da sua casa, você, a depender de onde você mora, você tem um condomínio para pagar, você tem a conta de energia, você tem a conta de água, a depender da circunstância, você tem a conta de gás, eu tenho gás de cozinha para comprar, você tem boletos para pagar. Então não dá para de repente você fazer assim, ó, vou jogar tudo para cima, vou largar o meu emprego e vou me dedicar inteiramente para os estudos. Você até pode fazer isso, desde que você o faça de uma forma planejada, porque senão você está criando um segundo problema, que é você aumentar a pressão em você para que esta aprovação aconteça dentro daquele período, que de repente pode ter sido um período curto que você estabeleceu. Gente, é necessário trabalho depois do trabalho. Quando a gente quer mudar, quando a gente quer fazer uma transição, porque isso é uma transição de carreira da iniciativa privada para o poder público, é necessário que você trace um planejamento. É necessário que você trace o caminho que você precisa seguir para que essa transição seja feita de uma forma segura. Este medo, ele também existe. O medo de você largar a iniciativa privada, e efetivamente chegar ao poder público e de repente você imaginar que possa demorar de ser aprovado ou aprovada. Esse medo é um medo legítimo. Só que esse medo ele é um medo protetivo. Por que o medo protetivo? Porque ele efetivamente evita que a gente faça besteira. É o medo que lhe freia. Ele freia o ímpeto, ele freia o impulso. Ou seja, é aquele que você quer fazer a todo custo. Por exemplo, quando muitas pessoas me procuram no sentido de efetuarem um coaching, ou seja, um processo de coaching. São sessões orientadas com o objetivo de que o coach, ou seja, quem está sendo beneficiado com o processo de coaching, efetivamente possa atingir os seus objetivos. Então, é traçado um caminho, uma rota para que efetivamente esse coach consiga alcançar o que tanto almeja, dentre as circunstâncias, dentre as situações,
Dentre as escolhas está a aprovação em concurso público. Então, quando se entra, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é apenas se dedicar aos estudos, quer largar o emprego a qualquer custo. Só que pensa comigo, se você faz isso, você não terá a tranquilidade necessária em relação aos aspectos das contas. Claro que tem pessoas que já têm uma reserva relacionada a 3 anos. Olha que houve um planejamento. Eu tive especificamente uma conversa com o meu cônjuge e ficou definido que por 3 anos eu não vou trabalhar. Ora, a gente está falando de um tempo razoável, a gente está falando de um longo prazo. Professor, mas eu estudo e não consigo. Escreve uma coisa para você. O curto prazo nem sempre é justo, mas o longo prazo é. O longo prazo é justo. E quando eu falo em longo prazo, eu não estou falando de 5 anos, de 10 anos. Um ano é longo prazo, na vida acelerada que nós vivemos. 6 meses já é longo prazo. Então, quando a gente fala que você precisa estabelecer projetos de longo prazo, é porque para que você consiga implementar as ações necessárias para que os resultados apareçam, leva tempo. Você não inicia hoje a preparação e é aprovado amanhã. É lógico que até a gente gostaria que fosse assim, mas não funciona. É um processo. Em diversas circunstâncias, por exemplo, finaliza o processo de coaching e a coachee ainda não conseguiu aprovação, mas a pessoa está orientada. Ela está efetivamente sabendo cada ponto que precisa traçar e que precisa progredir para alcançar aquele objetivo. É esse o papel do coach. Então, não confundir em 3 elementos. Coach é o profissional habilitado a efetuar o processo de coaching. Coaching, com ING no final, é um processo, é uma metodologia que é pautada efetivamente em elementos que vão conduzir o coach, que é quem é beneficiado pelo processo, a atingir as metas que tanto almeja. Eu falei aqui em concursos públicos, mas poderia não ser. Que às vezes você precisa resolver um outro aspecto da sua vida para conseguir progredir no campo estudantil. Às vezes você precisa resolver, por exemplo, uma relação que você tenha com seu filho ou com sua filha, para que você consiga efetivamente melhorar o aspecto ou o fator tempo para efetivamente se dedicar a algo que vai transformar outros campos da sua vida, que é o campo profissional, que é o campo financeiro, mas você precisa resolver o campo pessoal de repente. Então, o processo de coaching é justamente possibilitar que você seja melhor do que você mesmo, do que você mesma. Esse é o grande ponto. Inclusive, eu vou deixar na descrição deste podcast o meu número de WhatsApp. Então, se você hoje senta para estudar, mas não consegue fixar metas de preparação, você não tem clareza do que você almeja atingir. Eu quero passar em concurso. Ok, mas a gente precisa definir com clareza qual concurso que você quer, em quanto tempo, como é que você vai aferir efetivamente a sua evolução? Se faz sentido isso para você? Se hoje você não consegue saber o que estudar, saber como desenvolver esses processos, é fundamental que você tenha autoconhecimento. E como é que você faz isso? Como é que você torna-se a sua melhor versão? É fundamental que você tenha a ajuda de um profissional. E o coach, ele tem exatamente este papel. Então, se você precisa de ajuda, manda mensagem para mim no WhatsApp, solicitando uma análise de perfil estudantil. Fala, professor, Alan, estava ouvindo o episódio de número 80 do seu podcast e gostaria de saber como é que funciona a análise inicial de perfil estudantil. Esse é o primeiro passo para que você possa, através dessa conversa estruturada inicial, avançar
em busca dos seus objetivos. Então, lembra disso. O medo protetivo, como o nome já diz, ele protege que você faça ou que a gente faça bobagem. Tá? Ele faz parte e ele garante que efetivamente a gente possa caminhar, mas com prudência, que a gente possa caminhar fazendo um processo de transição, se for o caso, de uma forma paulatina, gradativa e com segurança. Do outro lado, existe o medo paralisante, que é aquele que não permite que você avance, que não permite que você dê um passo, o segundo passo, o terceiro passo paralisante, ele não permite que você caminhe. Lembre-se, você até pode ser uma tartaruga. Tem gente que é coelho. Você pode ser uma tartaruga, mas a tartaruga caminha. O que você não pode ser é pedra. Porque a pedra, efetivamente, ela fica lá, ela não se move. Um passo de cada vez, passos de forma gradativa, são passos que são orientados em busca do seu objetivo. E não tenha dúvidas que esses passos eles vão transformar a sua realidade. Esse tipo de conteúdo ele não pode ficar apenas com você. Se efetivamente você deseja progredir e você deseja que as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você gosta também progridam, você vai seguir essa missão que eu trago nos meus podcasts, nos episódios que eu posto aqui no Spotify, aqui no YouTube. Você vai clicar no botão de compartilhar, vai lá no WhatsApp, vai escolher uma pessoa e vai encaminhar o episódio de hoje. Você vai encaminhar dizendo: escolhi encaminhar este episódio para você pela razão tal. E aí você vai dizer exatamente qual foi a razão que você escolheu a esta pessoa. Lembrando que se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan e ativa as notificações. Os novos episódios irão lá às 6h06 da manhã. Assim como se você está no YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a sua curtida neste episódio. Combinado? Um grande abraço, estamos juntos e rumo à sua aprovação. Amanhã, impreterivelmente às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 81. Um grande abraço, valeu, rumo à sua aprovação.